A CIPA mudou nesse ano e eu sei que dentre esse turbilhão de informações você pode estar meio perdido. Mas fica tranquilo que nós estamos aqui para te ajudar. Fizemos diversas postagens no LinkedIn relativas à mudança da CIPA e surgiram diversas dúvidas dos nossos alunos aí, das pessoas também que são nossos seguidores. Nós estamos aqui hoje para esclarecer todas essas dúvidas. Para você que está vendo esse vídeo do YouTube, já segue lá na nossa página do LinkedIn, porque lá a gente tem muitas informações relativas aí a essas mudanças da CIPA. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Marlon, sou especialista em segurança e também sócio da Engeral Treinamentos. E estou aqui hoje com a nossa idealizadora e nossa filósofa também, que trabalhou aí pesado na criação do curso de prevenção e combate ao assédio e a outras formas de violência no trabalho. Nossa querida Aninha, seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada. Oi, gente. Enfim, nós estamos aqui hoje, então, para esclarecer todas as dúvidas relacionadas às mudanças da CIPA, sobretudo relacionadas ao assédio e à violência no trabalho. Primeira dúvida aí que surgiu: a apresentação de uma palestra sobre a prevenção ao assédio sexual durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, cumpre os requisitos estabelecidos para a nova CIPA? Essa dúvida aí ela foi muito comum, tá? E aí, Ana, o que você acha? Uma palestra no CIPAT falando, sobre esse tema de prevenção ao assédio sexual, ela cumpre um dos requisitos da nova lei, mas a palestra ela não cumpre todas as obrigatoriedades que a lei traz para as empresas. A Lei 14.457, que foi promulgada aí no ano de 2022, ela fala sobre o programa Emprega Mulheres, e dentro dessa lei, ela inseriu algumas atribuições dentro da CIPA e também algumas obrigações para as empresas. Tá? E em relação à pergunta que foi feita aí da CIPAT, né, se ela cumpre todos os requisitos aí para a nova CIPA em relação ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho, igual a Ana falou, a CIPAT é uma das formas. Por quê? Dentro da Lei 14.457, fala que a empresa ela deve promover, no mínimo a cada 12 meses, ações aí de capacitação, orientação e sensibilização. Então, a CIPAT entra dentro da sensibilização. Então, um ponto. Ela é muito importante, mas ela não consegue abranger todos os requisitos da Lei 14.457. Segunda pergunta. O treinamento sobre prevenção ao assédio e violência no ambiente de trabalho se destina exclusivamente aos membros da CIPA ou deve ser estendido a todos os funcionários? Essa dúvida é muito comum. Sabe por quê? Porque quando teve a criação da Lei 14.457, eles colocaram uma atribuição para a CIPA no intuito de incluir temas relacionados à violência e ao assédio também no trabalho. Só que muitas empresas entraram em contato com a gente procurando um curso de CIPA voltado para o assédio especificamente, mas elas não procuraram se informar de fato da lei. Por quê? Lá dentro fala que todos os profissionais devem fazer a capacitação e participar também das ações aí de orientação e sensibilização, né, Ana? É verdade. E a lei deixa claro, gente, que são todos os colaboradores da empresa, independente do nível hierárquico, ou seja, gestores, coordenadores, pessoal da manutenção, todos Exatamente. os colaboradores precisam, no mínimo a cada 12 meses, passar por um processo de capacitação a respeito da prevenção e combate ao assédio sexual e outras violências no trabalho. E tem um detalhe em relação à capacitação que não especifica de fato o conteúdo programático, mas dentro da lei é muito claro que deve abranger temas voltados para violência, assédio, igualdade e diversidade. Mas um resumo aí, né, da nossa resposta em relação à pergunta, ela deve ser estendida aí para todos os funcionários. Não é exclusivo da CIPA somente, tá? Então são profissionais de todos os níveis hierárquicos que devem fazer a capacitação conforme a Lei 14.457. Terceira pergunta. A responsabilidade pela prevenção ao assédio sexual e violência no ambiente de trabalho recai exclusivamente sobre a CIPA ou há outras partes da organização que deveriam também estar envolvidas, hein? O que você acha? E aí, Ana? Pois é uma dúvida muito comum, tá, gente? Porque no próprio texto da lei fala assim que essas determinações são para todas as empresas que têm CIPA, mas o texto não fala que essas determinações, né, a respeito das medidas do combate ao assédio sexual e outras violências no trabalho, são exclusividade da CIPA.
Então, a lei só cita que todas as empresas que têm CIPA devem seguir as medidas, né, que o texto ali vai dizer. Mas não é só a CIPA que é responsável por todas aquelas determinações da lei. É. Toda empresa, né, deve estar envolvida, é um time multidisciplinar que vai trabalhar para cumprir essas medidas na empresa, tá? Verdade. E só reforçando isso aqui que a Aninha falou, como a lei é prevista para todas as empresas que possuem CIPA, qual confusão que foi gerada aí, né? Eles pensaram o seguinte, então, isso aqui é somente para a CIPA, é obrigação da CIPA, mas não, é para a empresa que possui CIPA, de acordo aí com a atividade, grau de risco, enfim. Mas essa responsabilidade, ela recai sobre todo mundo, até porque se a capacitação ela tem que ser feita por profissionais de todos os níveis hierárquicos, então é uma responsabilidade de todos, tá? Sobretudo da empresa. Por quê? A empresa ela deve criar regras de conduta para que ocorra de fato a prevenção ao assédio e também a violência no âmbito do trabalho. Exatamente. Então não precisa ficar, né, preocupado e desesperado. A gente sabe que esse é um assunto sensível, de difícil aplicação mesmo. Então, galera, cipeiros, não precisam ficar preocupados. Toda empresa vai trabalhar em conjunto. Então não vai ser aquele desafio sozinho, né, que vocês vão fazer. Toda empresa, a organização precisa estar junto, né, nesse processo de implementar essas medidas. Então vamos agora para a nossa quarta pergunta mais comum aí, que chegou muito para a gente no LinkedIn. Quais são algumas estratégias práticas para lidar com a prevenção do assédio sexual e da violência no local de trabalho? E basicamente aqui nós vamos falar sobre 4 ações. A primeira delas são as regras de conduta, porque a empresa deve criar regras de conduta aí para a gente poder respeitar de fato o assédio sexual. Não adianta a gente falar que o assédio tem que ser prevenido dentro de uma empresa e a violência no trabalho também, se a gente não cria regras. Então, se a gente quer cobrar algo, se a empresa vai cobrar algo, ela precisa de ter isso muito bem definido. Por isso que é muito importante a criação das regras de conduta. Tem uma ampla divulgação dessas regras, tá? Exatamente. Então, depois de desenvolver, elaborar, todos os colaboradores precisam conhecer e estar ciente dessas políticas de comportamento da empresa. Verdade. Então não basta só criar as regras de conduta. É muito importante que haja uma divulgação dentro da empresa para que todo mundo, de fato, tenha ciência aí e possa agir com prevenção. Essa aí é a primeira ação estratégica. A segunda é a fixação de procedimentos para o recebimento e acompanhamento de denúncias. E isso é muito importante, porque a gente sabe que o assédio, ele de fato acontece. Contudo, muitos profissionais ficam receosos de fazer a denúncia por não ter um canal, de fato, que seja específico aí, que seja confiável e que haja aí o anonimato do profissional. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, gente, porque a lei determina que haja o anonimato, né? Não só no processo do recebimento da denúncia, mas na apuração dos fatos. E a lei também fala sobre acompanhar as denúncias. Então, é todo um processo bem detalhado, longo, olhar com cuidado para a situação, né, Marlon? Sim. E tudo isso precisa ser feito com imparcialidade e com anonimato para preservar, né, tanto a pessoa que está ali fazendo a denúncia e os profissionais envolvidos naquela situação. Sim, então assim, é necessária a fixação de procedimentos para acompanhamento e recebimento de denúncias e também a empresa de fato precisa de apurar os fatos aí e, quando cabível, aplicar sanções administrativas. E aqui está um detalhe muito importante, porque existem as sanções administrativas que são aplicadas pela empresa, mas isso não exclui a aplicação de sanções penais. Tá? Então, nós temos duas coisas que são distintas. A aplicação administrativa é responsabilidade da empresa. A questão penal aí é mais voltada para o judiciário. Tá? E essa aí é apenas a nossa segunda ação estratégica, lembrando que eu falei de 4 aqui. A terceira é a realização aí de ações de capacitação, orientação e sensibilização, como a gente falou no início desse vídeo, né? O que eu vejo assim, para ficar mais claro, essas 3 ações? A ação de capacitação, gente, é um curso. Por que eu falo de curso? Não é porque é uma mera formalidade. É porque se a gente capacita um profissional, a gente precisa de certificar
que ele participou de um treinamento e adquiriu um conhecimento válido para agir com prevenção. Então é muito importante a gente ter uma capacitação formal aí, com prova, emissão de certificado, para a gente poder atestar isso dentro da empresa. Essa é a primeira. Já a segunda são ações de orientação. Essas ações de orientação, elas podem ficar a cargo da CIPA aí durante as reuniões que a CIPA faz. Ela pode orientar também os profissionais da empresa em relação às condutas de prevenção ao assédio, lembrando que a regra de conduta na empresa é obrigatória. Essa é a segunda ação. E a terceira são ações de sensibilização. E a ação de sensibilização é feita principalmente nas CIPATs, né, que são as Semanas Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, até agora, nós falamos sobre 3 ações estratégicas. Tem a quarta, que vai clarear muita coisa aí para os profissionais, principalmente da CIPA, que é o seguinte: muitas pessoas pensaram que toda essa carga foi para cima da CIPA, que a CIPA era responsável pela prevenção do assédio. E a gente já sabe aqui que todos os profissionais da empresa são responsáveis por isso. E o que cabe à CIPA? O que cabe à CIPA, segundo a NR5, que a gente leu lá? Incluir temas relacionados à violência e ao assédio nas ações dela, nas reuniões dela. Então, assim, o que eu vejo? A CIPA pode incluir isso dentro das reuniões, né, de forma preventiva, nos diálogos de segurança também e dentro da CIPAT. Essa aí é a nossa quarta ação estratégica, mas isso não quer dizer que os outros profissionais da empresa, os demais profissionais, não são responsáveis pela prevenção ao assédio e violência no trabalho. Então vamos agora para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: qual é o melhor método para implementar um canal de denúncias? Isso deveria ser uma responsabilidade atribuída à CIPA ou poderia ser externalizado para um provedor terceirizado? E aí, Ana? Bom, a lei ela não vai especificar, tá, gente, como implementar esse canal de denúncias. Ela só determina que o canal seja confidencial, respeite o anonimato dessa denúncia e participe de todo esse processo de denúncia, apurações de fatos e acompanhamento, né, desse desenrolar dessa apuração. Mas a lei não vai especificar qual canal, né? Se pode procurar uma empresa terceirizada, ele pode ser um canal digitalizado, pode ser uma equipe, uma comissão dentro da empresa. A lei não vai determinar isso. Então, a própria empresa vai encontrar aí um meio que se adeque mais à cultura da empresa, né? À dinâmica dos colaboradores. Então, não existe algo específico sobre isso. E lembrando que esse canal de denúncias, ele deve ser acessível, confidencial, imparcial e efetivo. Porque não basta ter o canal de denúncias se de fato ele não funcionar. Bom, e para a gente finalizar aqui, é importante ressaltar que o canal de denúncias, o recebimento e acompanhamento de denúncia, não é exclusividade da CIPA, tá? É responsabilidade da empresa, que vai agir em conjunto com os profissionais para criar a medida mais efetiva para de fato ocorrer a prevenção ao assédio. Bom, e para finalizar, eu queria agradecer a presença de você que esteve aqui conosco para a gente esclarecer muitas dúvidas aí que ocorreram no LinkedIn relacionadas ao assédio. Agradecer também a presença da Aninha, que é nossa filósofa e idealizadora aí do projeto e do nosso curso de prevenção ao assédio e a outras formas do ambiente de trabalho. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço, obrigada, gente. Espero que a gente tenha conseguido aí sanar algumas dúvidas, né? Porque realmente interpretar a lei é sempre um desafio, né, Marlon? É verdade. E nos colocamos à disposição de vocês aí para o que precisar. Beleza? Valeu! Nos colocamos à disposição de você, tá bom? Quer despedir do pessoal? Eu achei que você já ia encerrar.